A sala ficou em silêncio por pelo menos 4 segundos. Eu sei porque contei os segundos na cabeça. Eu tinha acabado de falar. Tinha acabado de apresentar 8 meses de trabalho, gráficos, projeções, fluxogramas e dados mostrando o interesse dos clientes. Refiz os cálculos 3 vezes. Treinei aquela apresentação dentro do carro na noite anterior. E agora, com a sala em silêncio, eu permanecia de pé diante daquela sala de reuniões cercada por paredes de vidro, no 14º andar, esperando alguma reação. Então, Derek Souza se recostou na cadeira. Ele tinha 34 anos e havia assumido como vice-presidente de inovação da Drennan Industrial Solutions poucos meses antes. Vestia um terno elegante, carregava um sorriso confiante e tinha aquela postura tranquila típica de quem raramente é questionado. Ele inclinou levemente a cabeça e disse: Marcos, agradeço o esforço, mas acho que isso não combina com a direção da empresa agora. E foi só isso que ele disse. Alguém na mesa soltou uma risadinha abafada. Não chegou a ser uma gargalhada. Foi mais um som contido, quase involuntário. Mas eu ouvi. Sei que acharam que eu não tinha percebido. Peguei meus folhetos impressos. Agradeci a todos na sala, voltei para meu lugar na outra ponta da mesa e passei o restante da reunião olhando para as palavras Plataforma Unificada de Operações no topo da primeira página, enquanto a conversa seguia para outros assuntos. Meu nome é Marcus Hale. Eu tinha 48 anos naquela tarde. Eu trabalhava como arquiteto sênior de operações. Já fazia 9 anos que eu estava na Drennan Industrial Solutions e tinha acabado de ver uma sala cheia de executivos rejeitar uma plataforma que, na minha visão, poderia gerar mais de $1 milhão por ano para a empresa em poucos minutos de conversa. A plataforma unificada de operações era uma ferramenta voltada para automação logística e gestão da cadeia de suprimentos. Passei 8 meses desenvolvendo aquilo no meu tempo livre, usando meu próprio notebook. A proposta era conectar os sistemas já utilizados pelos clientes da Drennan em uma única interface de relatórios e fluxo de trabalho, algo capaz de reduzir atrasos nos processos, diminuir erros manuais e oferecer aos clientes acesso em tempo real às informações da cadeia de suprimentos. Eu havia mostrado os primeiros esboços para 2 dos maiores clientes da Drennan antes daquela reunião. Mostrei apenas conceitos e protótipos, sem compartilhar nenhum dado interno da empresa. Os 2 reagiram com interesse genuíno. Um deles falou algo que nunca esqueci. Marcos, se isso funcionar do jeito que você está explicando, queremos conversar seriamente sobre implementar essa solução. Eu apresentei tudo aquilo na reunião. Expliquei cada detalhe com clareza, mas a proposta foi descartada com uma única frase antes mesmo de eu terminar o café. Naquele momento, o que eu senti não foi raiva. A raiva veio depois. O que eu senti ali, sentado àquela mesa, foi como aquele frio na barriga que dá quando você perde o chão por um segundo. Passei noites trabalhando naquela ideia fora do expediente. Acreditava tanto nela que apresentei os primeiros conceitos aos clientes antes mesmo de receber qualquer aprovação interna. E o homem que estava na empresa havia apenas 6 meses, que nunca tinha administrado uma conta importante de cliente, que jamais tinha lidado com uma falha na cadeia de suprimentos às 2 da manhã, descartou a proposta com uma única frase. Tudo isso aconteceu numa terça-feira de março. Estou contando essa história agora porque preciso que você entenda uma coisa antes do restante. Isso não é uma história sobre demissão. Eu não fui demitido. Esta é uma história sobre o que acontece quando uma empresa ignora algo valioso e depois é obrigada a assistir outra pessoa pegar aquela mesma ideia, desenvolver e lucrar com ela. A proposta que arrancou algumas risadinhas abafadas naquela sala de reunião estava, 14 meses depois, sendo implementada e começando a gerar resultado. Já atendia clientes reais,
produzia receita de verdade e levava meu nome como criador. Simplesmente aquilo não fazia sentido para a Drennan Industrial Solutions. Eu não comecei na Drennan como arquiteto sênior de operações. Entrei como coordenador de operações. Na prática, isso significava cuidar de contratos com fornecedores, acompanhar fluxos logísticos e resolver problemas antes que alguém acima de mim percebesse que eles existiam. Eu era organizado, rápido para encontrar soluções e conseguia analisar relatórios da cadeia de suprimentos com a facilidade que outras pessoas leem um romance. Eu percebia para onde as coisas estavam indo antes mesmo de os números confirmarem. Ao longo de 9 anos, fui crescendo dentro da empresa. Não de forma rápida e nem chamando atenção, mas com consistência. No terceiro ano, a equipe de operações me procurava sempre que acontecia algum problema com um cliente importante. No quinto ano, reconstruí do zero 2 dos principais sistemas de rastreamento de fornecedores da empresa, o que reduziu os erros nos relatórios em quase 30%. No sétimo ano, 3 das 6 maiores contas da Drennan mencionavam diretamente meu nome como referência operacional principal. Não o nome do departamento, não o cargo. O meu nome mesmo, Marcus Hale, listado como responsável operacional pelas contas. Os próprios clientes pediram isso. Queriam ter certeza de que, se alguma coisa desse errado, seria eu quem atenderia o telefone. Não digo isso para parecer importante. Estou dizendo porque isso ajuda a entender o que aconteceu depois. Existem 2 momentos que sempre me vêm à cabeça quando tento explicar que tipo de profissional eu era. O primeiro aconteceu no 4º ano. Um cliente ligou numa sexta-feira à noite. Era um grande distribuidor regional, um dos nossos 3 principais clientes, dizendo que todo o sistema de logística de entrada deles tinha parado de atualizar. A operação de recebimento do fim de semana estava prestes a parar. Fiquei no telefone até às 10 da noite. Liguei diretamente para 2 fornecedores nossos. Descobri um erro de mapeamento de dados que estava parado havia 8 meses e que acabou sendo ativado durante uma atualização rotineira do sistema. Resolvi o problema. Na manhã de sábado, a operação do cliente funcionou normalmente. Eles não perderam nenhuma remessa. Nem precisaram explicar aos próprios clientes o motivo de possíveis atrasos. Na segunda-feira, o vice-presidente de operações enviou um e-mail para o nosso CEO, citando meu nome e dizendo que eu tinha salvado o fim de semana deles. O segundo episódio aconteceu no 6º ano. Surgiu um problema de conformidade em um dos contratos, uma falha na documentação que poderia ter feito a empresa perder o contrato. O contrato valia pouco mais de $2 milhões por ano. Descobri o problema durante uma auditoria de rotina. Avisei o departamento jurídico e ajudei a preparar toda a documentação corrigida antes da revisão feita pelo cliente. O contrato acabou renovado. Depois disso, ninguém da liderança comentou o assunto comigo. Até hoje não sei se eles entenderam o tamanho do problema que quase aconteceu. Era esse tipo de trabalho que eu fazia. Eu não tinha MBA. Não fazia apresentações impressionantes. Eu dirigia um carro já com 6 anos de uso, com o vidro do passageiro emperrado. Tinha uma filha no 2º ano da faculdade, estudando em uma boa universidade, com mensalidades caras, além de uma hipoteca que eu pagava aos poucos, com disciplina, havia 11 anos. Eu não era o tipo de homem que podia tomar decisões impulsivas. Eu tinha responsabilidades. Minha vida era feita de rotina, responsabilidade e estabilidade. Nos 4 anos anteriores àquela terça-feira de março, recusei 2 propostas feitas por recrutadores. 2 oportunidades reais. Recusei as 2 porque acreditava no que estava construindo na Drennan, porque imaginava que lealdade e trabalho bem feito ainda significavam alguma coisa, porque achava que, depois de 9 anos, sendo a pessoa que realmente mantinha tudo funcionando, a empresa acabaria reconhecendo meu valor. Eu estava errado quanto a isso,
mas demorei para aceitar completamente. Derek Souza chegou a Drennan em setembro do ano anterior àquela reunião de terça-feira. Entrou por indicação direta do CEO. Richard Crane vinha sofrendo pressão do conselho administrativo havia cerca de 18 meses. Eles queriam modernização, inovação. Queriam que a empresa deixasse de parecer eficiente, porém lenta para evoluir. O conselho buscava uma estratégia que parecesse moderna. Queriam ouvir termos como transformação digital, infraestrutura escalável e fluxo de inovação. Queriam alguém capaz de entrar numa sala e fazer o futuro parecer próximo. Derek era exatamente esse tipo de pessoa. Ele tinha MBA em uma universidade renomada. Passou os 4 anos anteriores trabalhando numa consultoria, onde, pelo que conseguia entender, orientava empresas em processos de modernização. Na prática, isso significava observar outras empresas mudando e depois transformar aquilo em relatórios estratégicos de inovação. Ele sabia se comunicar muito bem, sabia fazer apresentações impressionantes e tinha aquela confiança de quem já entra numa sala esperando ser ouvido. Agia como se aquele ambiente tivesse sido feito para ele. Quero deixar uma coisa clara. Eu não tinha nada pessoal contra Derek. Isso seria simplificar demais a situação. Ele não era cruel. Também não era espalhafatoso. Não caminhava pelos corredores tentando criar conflitos. O problema era outro, e talvez fosse ainda mais difícil de lidar. Derek sabia jogar o jogo político, mas entendia pouco da parte técnica. E numa empresa que começava a valorizar mais aparência do que resultado real, essa combinação acabava dando muito poder para alguém como ele. Quando Derek assumiu o planejamento estratégico de inovação, tudo mudou rápido. Nos primeiros 90 dias, ele cancelou 2 projetos internos de desenvolvimento. Um deles já vinha sendo desenvolvido havia mais de 1 ano. As equipes receberam apenas a informação de que a empresa estava reorganizando prioridades. Depois disso, Derek reformulou toda a interface usada pelos clientes. Novas cores, novo layout, novo nome. Visualmente ficou melhor. Na prática, não funcionava melhor. Mas dentro das reuniões, aquilo parecia suficiente. Ele criou o que chamava de sprints de inovação. Eram encontros trimestrais onde equipes de diferentes áreas se reuniam para discutir ideias e produzir apresentações. E, pelo que eu conseguia enxergar, era basicamente isso mesmo. As apresentações eram impecáveis, bem organizadas, com fontes bonitas e gráficos limpos, mas continuavam sendo apenas apresentações. Enquanto isso, eu seguia fazendo meu trabalho. Continuava cuidando das contas dos meus clientes. Ainda resolvia problemas que nunca apareciam nas reuniões. Mantinha tudo funcionando nos bastidores enquanto via, pouco a pouco, o reconhecimento pelo trabalho da minha equipe começar a migrar para o escritório do Derek. Não exatamente por roubo. Era mais uma influência silenciosa. Quando Derek apresentava os resultados operacionais trimestrais para a diretoria, usava números produzidos pela minha equipe. Quando algum cliente elogiava a eficiência logística da Drennan durante reuniões de avaliação, era Derek quem encaminhava o relatório ao CEO. Ele não mentia exatamente. De alguma forma, o nome dele sempre acabava ligado ao resultado final. Depois de um tempo, entendi o que aquela apresentação da plataforma unificada de operações realmente significava. Não era apenas a divulgação de uma plataforma, era um teste. Eu queria descobrir se ainda existia espaço para o tipo de valor que eu entregava, algo técnico, operacional e prático, dentro da empresa em que a Drennan estava se transformando. Passei meses construindo algo sério. Despertei o interesse de clientes. Levei resultados concretos. E a resposta veio em poucos segundos de silêncio, seguidos por uma rejeição educada feita por um homem que estava na empresa havia apenas 6 meses. A empresa tinha mudado.
E eu já não fazia parte do tipo de profissional que eles queriam valorizar. Precisava apenas que eu permanecesse quieto, mantivesse tudo funcionando e deixasse outra pessoa receber o crédito pelos resultados. Eu já fazia isso havia tempo demais. Depois da reunião, voltei para minha mesa e fiz exatamente o que sempre fazia. Respondi e-mails. Analisei um relatório de fornecedor. Atendi uma ligação de um dos meus clientes sobre um ajuste de agenda para a semana seguinte. Mantive a postura profissional, mantive o foco e falei tudo o que precisava ser dito. Por fora, nada tinha mudado, mas por dentro, algo havia mudado em silêncio. Foi como se alguma coisa dentro de mim simplesmente tivesse parado depois de 9 anos funcionando no automático. Passei a enxergar minha posição real, dentro da Drennan, com mais clareza. Não o meu cargo, não o meu salário, minha posição de verdade, aquela que existe por trás do organograma e só aparece quando alguma coisa dá errado. A primeira coisa em que pensei foram os contratos dos clientes. 3 das 6 principais contas da Drennan tinham meu nome como contato operacional oficial nos contratos de prestação de serviço. Aquilo não era apenas burocracia. A cláusula existia porque os próprios clientes pediram. Isso significava que, caso minha função mudasse de forma relevante, caso eu fosse transferido, realocado ou desligado da empresa, seria necessária uma notificação formal e, em alguns casos, aprovação dos clientes para qualquer transição. Eu tinha quase certeza de que a liderança da Drennan nem lembrava dessa cláusula. Derek provavelmente nunca tinha lido aqueles contratos. A segunda coisa em que pensei foi no sistema de dados. Durante 5 anos, fui construindo o sistema interno de relatórios usado semanalmente pela equipe comercial. O sistema puxava informações logísticas de 6 fornecedores diferentes, padronizava esses dados e gerava os painéis usados nas reuniões de desempenho com os clientes. Construí aquilo aos poucos, adicionando novas camadas conforme a empresa crescia. Eu conhecia cada conexão, cada correção improvisada, cada solução que precisei criar quando algum fornecedor alterava o formato dos dados e não existia tempo para refazer tudo do zero. Meu gerente sabia que o sistema existia. A equipe comercial dependia dele. Mas ninguém, absolutamente ninguém naquele prédio, entendia completamente como aquilo funcionava além de mim. Na época, a empresa crescia rápido demais e muitos processos acabavam ficando centralizados em poucas pessoas. Nunca pediram que eu documentasse aquilo de um jeito que outra pessoa realmente conseguisse entender. A terceira coisa em que pensei foi na própria plataforma unificada de operações. Eu tinha desenvolvido aquilo em casa, no meu notebook pessoal, durante as noites, os fins de semana e, às vezes, de madrugada, antes da minha filha acordar. Nunca registrei aquilo como um projeto da empresa. Nunca usei equipamentos corporativos para desenvolver o sistema. Nunca associei o projeto a nenhum código interno porque ele nunca pertenceu oficialmente à empresa. Era algo meu. Eu apresentei a ideia para a Drennan como uma contribuição voluntária, e eles recusaram. Isso significava que não tinham qualquer direito sobre o projeto. Passei alguns dias refletindo sobre tudo aquilo. Antes de tomar qualquer decisão, conversei discretamente com um advogado especializado em propriedade intelectual. Não contei para ninguém. Apenas deixei a poeira baixar. A sensação não era exatamente satisfação. Também não era alívio. Foi como perceber que eu tinha mais controle da situação do que imaginava. Nada dramático. Apenas clareza. Eu tinha mais poder de negociação do que eles imaginavam, e eles tinham menos tempo do que acreditavam. O que realmente me fez mudar de postura não foi um único acontecimento. Foram 2 episódios próximos um do outro, como 2 rachaduras surgindo na mesma parede. O primeiro aconteceu numa quarta-feira à tarde, em novembro. Um colega de trabalho,
alguém com quem eu trabalhava havia 6 anos e em quem confiava, me chamou discretamente perto do fim do expediente. Naquela manhã, ele tinha participado de uma reunião da liderança. Contou, com bastante cuidado, que Derek havia enviado ao conselho um documento chamado Relatório Estratégico de Inovação. Ele tinha visto uma cópia impressa sobre a mesa da sala de reuniões. Não leu tudo, mas leu o suficiente. No meio do relatório havia a descrição de uma plataforma de automação logística e cadeia de suprimentos, uma ferramenta criada para integrar os sistemas dos clientes em uma interface unificada de relatórios e fluxo operacional. Algo pensado para reduzir atrasos de processamento, eliminar falhas manuais e oferecer aos clientes acesso em tempo real às informações da cadeia de suprimentos. Enquanto descrevia aquilo, ele olhou diretamente para mim. Nem precisou explicar o resto. Derek tinha reformulado a plataforma unificada de operações. Simplificou a linguagem técnica. Tirou os detalhes técnicos da arquitetura e substituiu tudo por termos mais amplos e estratégicos. Apresentou a ideia como se ela tivesse surgido naturalmente da nova cultura de inovação acelerada da empresa. Meu nome não aparecia no documento. Os meus 8 meses de trabalho não eram mencionados. Os dados mostrando o interesse dos clientes também não apareciam. Ele pegou o que eu tinha criado, retirou as partes mais complexas e apresentou aquilo como se a ideia fosse dele. Cheguei em casa naquela noite e fiquei sentado à mesa da cozinha por muito tempo. O segundo episódio aconteceu 3 dias depois. Recebi minha avaliação anual de desempenho. Passei o último ano administrando 3 contas importantes, sem nenhuma escalada crítica. Mantive o sistema de relatórios funcionando sem uma única interrupção. Identifiquei uma falha de conformidade que impediu a perda de um contrato. Meus índices de satisfação dos clientes foram os mais altos do departamento. Minha avaliação ficou como dentro do esperado. Era a classificação intermediária, aquela usada quando a empresa quer manter você exatamente onde está, sem oferecer nada além disso. Meu gerente leu o formulário durante a reunião e disse, com o que parecia ser um arrependimento sincero, que não existia orçamento para reajustes salariais na minha categoria naquele ciclo. Ele explicou que a empresa estava concentrando recursos em investimentos estratégicos. Usou a palavra estratégico 3 vezes em poucos minutos. Eu tinha 48 anos. Trabalhava na Drennan havia 9 anos. Já tinha salvado contratos, reconstruído sistemas e evitado a perda de clientes importantes. E oficialmente, a posição da empresa era que eu apenas tinha feito o esperado. Nada além disso. Naquela noite, minha filha me ligou. Ela queria conversar sobre a mensalidade do semestre seguinte. Falamos por alguns minutos. Uma conversa normal, como as que tínhamos a cada 2 semanas. Depois que desliguei, sentei novamente à mesa da cozinha e tomei uma decisão. Não foi uma decisão emocional. Essa parte importa. Eu não estava com raiva a ponto de agir por impulso. Eu estava decidido. Era uma decisão racional. Consegui parar de proteger uma empresa que já tinha decidido que eu era substituível. Resolvi responder ao próximo contato de um recrutador e levar comigo a plataforma unificada de operações quando saísse, porque aquilo nunca pertenceu à empresa. Eu ofereci a ideia para eles, e eles recusaram. A mensagem estava na minha caixa de entrada do LinkedIn havia 11 dias. Vi quando ela chegou. Era de uma recrutadora chamada Sandra Obi, entrando em contato em nome de uma empresa do setor de tecnologia industrial. Ela descreveu a vaga de forma objetiva. Liderança sênior de operações, foco no desenvolvimento de plataformas e uma remuneração competitiva. Li a mensagem, deixei o celular de lado e voltei ao trabalho. Era meu velho hábito. A versão de mim que ainda acreditava que permanecer ali era a escolha certa.
Respondi para Sandra numa quinta-feira à noite, em dezembro. Foi uma mensagem curta. Disse que estava aberto a conversar. Ela me ligou na manhã seguinte. A empresa era a Calvera Systems. Era uma companhia de médio porte, privada, crescendo num ritmo maior do que a própria estrutura conseguia acompanhar com tranquilidade. Atuavam no setor de automação logística, o mesmo mercado da Drennan, mas a Calvera funcionava com mais velocidade e objetividade. Sandra explicou que eles acompanhavam o mercado muito de perto e acreditavam que havia uma oportunidade importante de mercado surgindo nos próximos 12 a 18 meses, mas apenas se conseguissem construir a plataforma operacional correta antes disso. Participei de uma segunda ligação e depois de uma entrevista formal com o diretor de recrutamento. Mantive discrição durante todo o processo. Não falei nada no trabalho. Marquei todas as conversas no horário do almoço ou depois do expediente. Também não usei nenhum equipamento corporativo. Na terceira entrevista, preparei um portfólio. Coloquei meu histórico operacional, índices de retenção de clientes, desempenho dos sistemas e registros ligados à conformidade. Também incluí uma versão limpa e bem documentada da plataforma unificada de operações. Reestruturei parte da apresentação, simplifiquei a linguagem técnica e atualizei 2 projeções de receita com base em dados de mercado mais recentes. Mas a essência continuava exatamente a mesma que eu havia mostrado naquela sala de reuniões no 14º andar. A mesma ideia, a mesma estrutura, os mesmos números que tinham sido descartados quase imediatamente. 3 semanas depois da minha primeira resposta para Sandra, eu estava sentado numa sala de reuniões nos escritórios da Calvera. Do outro lado da mesa estavam o diretor de produtos, a vice-presidente de operações e um engenheiro sênior contratado especificamente para avaliar a parte técnica da minha apresentação. Eles já tinham lido toda a documentação antes da minha chegada. Percebi isso pelas anotações espalhadas nas margens das páginas. O diretor de produtos começou dizendo: "Queremos entender como isso funciona na prática. Explica para a gente essa camada de padronização dos dados." Foi a primeira pergunta. Não era algo como: "Acho que isso não combina com a direção da empresa agora." Também não era uma resposta educada escondida atrás de um comentário genérico. Era uma pergunta técnica, específica e sincera, feita por alguém que realmente tinha analisado o material e queria entender melhor. Expliquei tudo em detalhes. A estrutura do sistema, os pontos de integração com os clientes, a lógica do fluxo de trabalho e o modelo de receita. E eles continuaram perguntando. O engenheiro sênior questionou uma das minhas premissas sobre compatibilidade com os sistemas dos fornecedores. Era um ponto justo. Ficamos discutindo aquilo juntos no quadro branco por cerca de 20 minutos. A vice-presidente de operações perguntou sobre meus relacionamentos com clientes. Quis saber se algum deles já havia demonstrado interesse numa plataforma daquele tipo. Eu disse que sim, e expliquei quais eram. A reunião durou 2 horas e meia. Saí dali sentindo uma mistura de alívio e adrenalina. Ninguém interrompeu minha apresentação com risadinhas abafadas. Ninguém descartou a proposta com uma única frase. Pela primeira vez em muito tempo, tive a sensação de que estavam prestando atenção de verdade no que eu dizia. A proposta oficial chegou 8 dias depois. Novo cargo. Um salário 31% acima do que eu ganhava na Drennan. Participação acionária numa empresa em expansão. E havia uma cláusula específica na carta de oferta, bem clara. Como condição da contratação, a carta deixava claro que a plataforma continuaria registrada como um projeto pessoal desenvolvido fora da Drennan. Assinei o documento numa tarde de domingo, sentado à mesa da cozinha. Na segunda-feira pela manhã, fui até a Drennan e entreguei minha carta de demissão com 2 semanas de aviso prévio. Já tinha visto outras pessoas pedirem demissão antes.
Algumas eram desligadas no mesmo dia. Outras recebiam um aperto de mão e um bolo improvisado na sala de descanso. O que aconteceu comigo foi diferente. Foi como aquele frio na barriga que dá quando você perde o chão por um segundo. Meu gerente, Paul, pediu que eu fosse até a sala dele cerca de 1 hora depois de receber minha carta. Ele fechou a porta, sentou na cadeira, leu o documento outra vez e depois me encarou de um jeito que deixava claro que ele ainda estava tentando entender o tamanho do problema. Perguntou se havia algo que a empresa pudesse fazer para eu mudar de ideia. Respondi que não. Depois perguntou, com bastante cuidado, se eu aceitaria aumentar o aviso prévio para 6 semanas em vez de 2. Expliquei que 2 semanas eram o padrão e que eu pretendia cumprir esse período com profissionalismo. Ele concordou com a cabeça. Não insistiu mais, mas dava para perceber que estava fazendo contas mentalmente. No fim daquela primeira semana, surgiu o primeiro sinal concreto vindo de fora da empresa. Um dos 3 clientes cujos contratos citavam meu nome diretamente, uma empresa de logística que trabalhava com a Drenan havia mais de 4 anos, entrou em contato com a equipe comercial, perguntando objetivamente o que estava acontecendo. Eles descobriram por meio de um e-mail simples de transição que meu cargo seria alterado. Queriam saber quem passaria a cuidar da conta deles. Também perguntaram se existia algum risco para a continuidade do serviço. Não fizeram aquilo como ameaça, nem precisavam. O simples fato de terem ligado já deixava muita coisa clara. Fui avisado sobre a ligação por alguém da equipe comercial que achou que eu deveria saber. Dentro da empresa, o clima seguia mais silencioso, mas definitivamente não mais simples. Minha equipe começou a tentar usar o sistema de relatórios sem depender de mim em cada etapa do processo. Eu me ofereci profissionalmente para documentar os pontos principais durante minhas 2 últimas semanas, mas 2 semanas não bastavam para explicar 5 anos de uma estrutura construída aos poucos para pessoas que nunca tinham precisado entendê-la antes. Pelas perguntas que surgiam todos os dias, dava para perceber que as lacunas eram muito maiores do que qualquer um imaginava. No 9º dia do meu aviso prévio, Derek Souza me enviou um convite para uma reunião. O assunto era planejamento de transição. Aceitei. Entrei na sala, sentei e ouvi enquanto Derek, com aquele jeito sempre controlado e calmo, perguntou se eu estaria disposto a considerar um contrato de consultoria depois da minha saída. Seria um contrato mensal fixo, horários flexíveis. Ele apresentou aquilo como uma oportunidade, uma forma de eu continuar conectado ao trabalho que havia desenvolvido. Foi uma conversa profissional, quase cordial. Agradeci e recusei. Ele tentou novamente, reformulando a proposta de outra maneira. Mantive a mesma resposta. Antes do meu último dia, enviei uma notificação formal por escrito para o departamento jurídico da Drenan. De maneira objetiva, clara e documentada, expliquei que a plataforma unificada de operações havia sido desenvolvida totalmente no meu tempo livre, usando equipamentos pessoais, e que nunca tinha sido registrada sob nenhum código interno da empresa. Também deixei registrado que considerava o projeto minha propriedade intelectual e que pretendia continuar desenvolvendo a plataforma na nova empresa. Anexei datas, registros e todo o material relevante. A equipe jurídica entrou em contato comigo 4 dias depois. Após a análise interna, confirmaram por escrito que minha posição estava correta. A empresa reconheceu formalmente que o projeto havia sido desenvolvido fora do ambiente corporativo. Li aquele e-mail 2 vezes. Depois fechei o laptop e terminei de guardar as últimas coisas da minha mesa. Na tarde de quinta-feira, me despedi de algumas pessoas, agradeci aos colegas com quem realmente gostei de trabalhar e saí do prédio. Saí do estacionamento e fiquei alguns segundos sentado no carro antes de ligar o motor. No caminho para casa, liguei para minha filha. Hoje conto essa história de uma perspectiva completamente diferente.
Já tinham se passado 14 meses desde que deixei aquele estacionamento. 14 meses desde a última avaliação de desempenho que dizia que eu estava apenas dentro do esperado. 14 meses desde que uma sala cheia de executivos ouviu falar sobre a plataforma unificada de operações e decidiu seguir para o próximo item da pauta. E foi isso que aconteceu depois. A plataforma está funcionando. A Calvera Systems lançou o produto com um novo nome, desenvolvido em conjunto durante a fase de construção. Levamos 11 meses desde o início do projeto até a implementação completa. O projeto terminou dentro do orçamento e com pequenos ajustes no cronograma original. 4 clientes empresariais já adotaram a plataforma. 2 deles já tinham trabalhado comigo na época da Drenan. Eles não deixaram a Drenan porque eu pedi. Saíram porque os relacionamentos que construímos ao longo dos anos eram reais. Quando fui embora, parte dessa confiança veio comigo. Isso não é algo que um contrato consegue impedir. Acontece quando a confiança está numa pessoa e não apenas num logotipo. A receita da plataforma no primeiro ano completo de operação está projetada para ultrapassar US$ 1.200.000 por ano. Esse número ainda pode crescer. Neste momento, estamos negociando com 2 novos clientes. Meu cargo na Calvera é vice-presidente de operações e desenvolvimento de plataforma. Minha remuneração hoje está muito acima de qualquer coisa que eu imaginava 3 anos atrás. As ações que recebi quando assinei o contrato também se valorizaram bastante. Não digo isso por dinheiro. Digo porque, durante 9 anos, ouvi direta e indiretamente que meu valor profissional correspondia exatamente ao salário que eu recebia. Com o tempo, percebi que aquilo nunca tinha sido verdade. Minha filha terminou o 2º ano da faculdade no semestre seguinte. As mensalidades deixaram de ser uma preocupação constante. No mês passado, ela me ligou para dizer que estava pensando em mudar de curso. Conversamos por quase 1 hora. Eu disse para ela não ter pressa e escolher aquilo que realmente fizesse sentido. Foi uma conversa boa, daquelas que só acontecem quando a pressão deixa de ocupar espaço em tudo. Quanto a Drenan, eu já não acompanho a empresa de perto, mas algumas notícias ainda chegam até mim. A lacuna operacional deixada pela minha saída nunca foi totalmente preenchida. O sistema de relatórios precisou de consultoria externa para voltar a funcionar normalmente. Ouvi isso de um ex-colega cerca de 5 meses depois que saí. 2 das contas de clientes ligadas diretamente ao meu nome passaram por períodos difíceis de transição. Uma delas renovou o contrato com um escopo reduzido. Derek Souza apresentou o relatório estratégico de inovação ao conselho no primeiro trimestre depois da minha saída. O conceito da plataforma, aquele que soava tão familiar para mim, entrou numa fase de avaliação. Pelo que sei, continua lá até hoje. Uma ideia em análise, sem a base técnica por trás, sem o relacionamento com os clientes para sustentar a proposta, sem a pessoa que realmente sabia como construir aquilo. No fim, continuou sendo o que sempre foi. Uma ideia bem apresentada dentro de um documento bem diagramado. Às vezes ainda penso nesses 9 anos, no quanto eles me custaram, no quanto aceitei carregar sem que ninguém pedisse diretamente. Não me arrependo do trabalho. O trabalho era importante e continuo orgulhoso do que construí ao longo daqueles anos. O que realmente me arrependo é de ter demorado tanto para entender algo que sempre esteve diante de mim. Demorei anos para entender isso. Competência não perde valor só porque está sendo ignorada. Às vezes, ela só está no lugar errado.